aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje corrigiremos as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio. Lembrando que corrigiremos a semana 2 desse volume 3 do material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Lembrando, gente, que tem muitas pessoas assistindo ao vídeo sem ser inscrito no canal. Então, peço que se inscrevam no canal, que deem um like nesse vídeo se gostarem da minha explicação, que compartilhem o vídeo com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Então, agora bora para a correção. Atividade 1. Abaixo, temos a representação de duas sínteses orgânicas. Circule e dê nomes às funções oxigenadas estudadas até aqui. Então, a gente pode observar na equação 1 que está acontecendo uma reação química e na equação 2 também. Nos pede as funções oxigenadas, então a gente tem que buscar oxigênio. Nessa primeira equação, a gente observa essas duas funções aí, que a gente pode observar que é a mesma função, que é o quê? C dupla O, e nesse C dupla O, que é a carbonila, temos um hidrogênio ligado a esse carbono carbonílico. E aí, qual função é essa, pessoal? É a função aldeído. Nessa primeira equação aí, somente temos a presença da função aldeído. Ok, vamos à função de baixo. Observamos aqui, uma função oxigenada. E que função é essa? Ao carbono carbonílico, ou seja, ao C dupla O, temos um haleto ligado a esse carbono carbonílico, e aí é um cloreto de ácido. E por fim, temos também, no produto dessa equação, temos o C dupla O, que está ligado a um carbono, CH2, e a outro carbono, que é do anel aromático. Quando temos carbono carbonílico entre dois carbonos, que função é essa? A função cetona. E só a título de curiosidade de revisão, gente, temos outras funções. Não são funções oxigenadas, como o exercício pediu, mas são funções orgânicas, que é qual função? Temos esse C dupla C, que é um hidrocarboneto insaturado, é uma função orgânica, não é oxigenada, mas eu trouxe para vocês já conhecerem quando tiver exercício pedindo funções orgânicas. Nesse caso, não é função oxigenada. E temos também o anel aromático, que é um hidrocarboneto aromático, aí representado pelo benzeno. Então, agora vamos à resolução da atividade 2. Atividade 2. Desenhe a fórmula estrutural para 2 aldeídos e 3 cetonas que apresentam a fórmula molecular C6H12O. Então, pessoal, essa parte é um pouquinho complicada para a gente que está começando. O que a gente tem que lembrar? Que a função aldeído sempre estará na extremidade da cadeia. Por quê? Porque é um C dupla O, e nesse C dupla O, que é o carbono da carbonila, tem que estar diretamente ligado a um hidrogênio. Então, a função aldeído é sempre na extremidade. Enquanto que a função cetona estará dentro da cadeia, ela não estará na extremidade. Então, a gente consegue visualizar. Como que eu dou dica para vocês fazerem essas questões? Primeiro, faça a fórmula estrutural da forma mais fácil possível, ou seja, linear, sem ramificação, para ficar fácil de visualizar. Então, eu fiz algumas possibilidades e fiz várias possibilidades, na verdade. Então, vocês vão aprendendo a trabalhar com essas funções e aprendendo a desenhar essas fórmulas. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu defini como aldeído, eu destaquei a função aldeído em vermelho e destaquei a função cetona em verde. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, vamos desenhar 6 carbonos. Então, desenhamos 6 carbonos. E aí, a gente tem que imaginar que tem que ter um C dupla O da função aldeído e outra estrutura com a função cetona. Então, vamos observar as possibilidades. Se a gente desenhar dessa forma,
O que é isso aqui, pessoal? É uma cetona. Por quê? Porque temos um CH3, o C dupla O, CH2, 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 CH3. E aí a gente pensa o seguinte, será que tem 12 hidrogênios? 6 carbonos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tem o oxigênio. Agora a gente só precisa saber se vai ter 12 hidrogênios. Aqui são 3. Nesse carbono não terá nenhum hidrogênio. Então, 3. Nesse que será um CH2, será 2 hidrogênios. Então, 3 mais 2, 5. Mais 2, que é outro CH2, 7. Mais 2, que é outro CH2, 9. Mais 3, que é um CH3. Então, teremos sim 12 hidrogênios. Então, essa é a possibilidade de uma cetona. E aí, a gente conseguiu visualizar que a função cetona aí está no carbono 2, ok? Conseguimos também desenhar uma outra estrutura. E nesse caso, só mudamos a carbonila de carbono, visualiza? Que só foi uma mudança de carbono. E aí colocamos a carbonila agora no carbono 3. E aí, o que vocês me falam? Ah, então agora eu posso ir mudando de localização da carbonila. Sim, é exatamente isso que a gente faz. Só que a gente tem que visualizar se a gente não faz a mesma estrutura. Então, essa estrutura e essa são diferentes. Mas e se a gente tentar colocar nesse carbono aqui? Ele será também o carbono 3, porque aí a gente, em vez de começar a numerar da esquerda para a direita, a gente começará a numerar da direita para a esquerda. Então, essas são as duas possibilidades para cetonas quando a gente escolhe a cadeia linear. E a aldeído, como que a gente consegue fazer? Conseguimos fazer uma função aldeído aí, que é somente colocando o C dupla O H na extremidade. Então, já conseguimos aí duas possibilidades para cetonas e uma possibilidade para aldeído. Lembrando que o aldeído sempre está no carbono 1, ok? Agora temos que fazer outra possibilidade, porque a gente ainda não conseguiu responder a atividade. O que a gente pensa? Vamos colocar um carbono ramificado. Então, a gente escolheu um carbono ramificado aí. E aí, a gente coloca a função cetona também no carbono 2, e quando a gente confere carbonos, hidrogênios e oxigênios, a gente realmente consegue a fórmula molecular C6H12O. E aí a gente pensa, o carbono carbonílico está no carbono 2, como vocês podem observar aqui, e a ramificação está no carbono 4. Consigo fazer uma outra forma? Será? Consigo colocar o carbono carbonílico no carbono 3 e a ramificação no carbono 4. Essas são as duas possibilidades para fazer cetona. Consigo fazer um aldeído dessa forma? Consigo também. Lembrando que o aldeído está no carbono 1, a função aldeído, e aí a ramificação estará no carbono 4. Será que consigo fazer um outro aldeído? Consigo também. Fazendo de que forma? O carbono carbonílico da função aldeído no carbono 1 e a ramificação no carbono 2. Então, a gente consegue numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nesse caso, gente, a gente já fechou o que o exercício pediu, né? Conseguimos fazer, nesse caso aqui, já temos 4 cetonas e já temos 3 aldeídos. Então, a resposta pode ser tirada de qualquer uma dessas estruturas, dessas fórmulas estruturais aqui. Mas vamos continuar fazendo, porque esse tipo de estratégia vocês vão usar quando vocês forem estudar isomeria. Então, eu acho interessante a gente continuar vendo as possibilidades para a resolução desse exercício aí. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a ramificação desse carbono. Ó. Aqui está no segundo carbono, se a gente estiver começando a numerar da direita para a esquerda, e está no quarto carbono, se a gente estiver numerando da esquerda para a direita. Então, vamos fazer agora a ramificação no carbono do meio. Então, a gente consegue fazer cetona? Conseguimos fazer cetona. O carbono carbonílico estará no carbono 2, que é o C dupla O, e a ramificação no carbono 3.
A gente consegue uma outra possibilidade de cetona? Não, mas a gente consegue um aldeído. Como? Carbono carbonílico do aldeído e a ramificação do carbono 3, ok? E aí a gente pode imaginar o seguinte: e se a gente quiser que tenha duas ramificações? A gente pode fazer uma fórmula estrutural com duas ramificações. A gente consegue ter cetona dessa forma? Não conseguimos ter cetona. Por quê? Se a gente colocar o C dupla O, né, o dupla O, o carbono da carbonila, na extremidade, será um aldeído. E nenhum desses carbonos internos consegue fazer mais duas ligações, porque eles já estão fazendo 3 ligações. Então, dessa forma aqui, a gente não consegue fazer cetona. Mas a gente consegue fazer aldeído? Conseguimos sim. E aí terá o carbono carbonílico no carbono 1, C dupla O, e automaticamente no carbono 2 e no carbono 3 as ramificações. Então, gente, é uma forma de vocês treinarem, de vocês conferirem se está dando certo. O que eu aconselho? Tentar, tentativa e erro. Então, nesse caso aqui, dessas 4 formas que eu trouxe para vocês, nós conseguimos desenhar, fazer a fórmula estrutural de 1, 2, 3, 4, 5 cetonas e de 5 aldeídos. E aí vocês treinam o desenho e vê qual é a representação, qual a fórmula estrutural mais fácil de vocês acompanharem para responder essa atividade. Atividade 3. Determine a fórmula molecular e estrutural para os seguintes compostos. Nos deu de A a D os nomes desses compostos e aí a gente vai ter que desenhar a fórmula estrutural dessas substâncias e fazer a fórmula molecular de cada uma delas. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que observar aí na letra A. Nos diz que é prop. O que prop indica, galera? 3 carbonos. E aí eu desenho 3 carbonos. Ok. Outra coisa que nos diz, o AN diz que é saturado. Então, entre esses carbonos, somente ligações simples. Ok. A terminação aí, ó, al. O que isso indica, gente? Que é um aldeído. E aí a gente vai ter que desenhar um aldeído. Lembrando que o aldeído está sempre na extremidade. Então a gente coloca a função aldeído, que é qual? C dupla O, e nesse C dupla O tem que ter um hidrogênio ligado. Por isso, a função aldeído sempre está na extremidade da cadeia. Ok. O que a gente faz depois? A gente numera essa estrutura, lembrando que a função terá menor numeração. Então, começando aí do carbono carbonílico, que indica a função aldeído, é o carbono 1, 2 e 3. Beleza. A única coisa que falta agora é localizar a ramificação. Ó. No carbono 2 tem a ramificação metil. Lembrando que metil quer dizer que é apenas um carbono, é um CH3. Então, no carbono 2, a gente acrescenta mais um carbono. Lembrando que carbono faz 4 ligações para alcançar sua estabilidade. Oxigênio, 2 e hidrogênio, 1. Então, o que falta? Somente acrescentar os hidrogênios aos carbonos que está faltando ligação, as 4 ligações. Logo, a gente tem essa estrutura CH3, certinho? Esse carbono só está fazendo uma ligação, então acrescenta mais 3 hidrogênios. Esse carbono 2 está fazendo 3 ligações, vocês estão percebendo? E aí a gente adiciona um hidrogênio. Esse carbono da ramificação aqui está fazendo apenas uma ligação com o carbono 2. Então a gente acrescenta 3 hidrogênios para inteirar as 4 ligações. E o oxigênio já está fazendo suas 2 ligações e o hidrogênio sua única ligação. Logo, então, temos a fórmula estrutural do 2-metil-propanal. E aí, calculamos a fórmula molecular. O que a gente observa? Quantos carbonos são? 1, 2, 3, 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3 mais 3, 6, 7, 8. E apenas um oxigênio. Então, a fórmula molecular C4H8O. Seguindo esse mesmo raciocínio, essa mesma metodologia, vamos à letra B. Então, vamos lá.
Quantos carbonos temos na cadeia principal? Ao pente aí, galera. 5 carbonos. Ok, desenhamos os 5 carbonos. E aí, o que a gente observa? No carbono 2, a gente tem a função que termina em ona. Que função é essa, gente? Acetona. Então, o que a gente faz? Vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Comecei a numerar da esquerda para a direita porque eu quis, certo? É mais intuitivo e é mais fácil de acompanhar. Então, numerei aí de 1 a 5. No carbono 2, temos a função cetona, por causa da terminação ona. Então, a gente acrescenta o C-O, que indica que é a função cetona. E aí, o que falta a gente visualizar, galera? A gente falta acrescentar as ramificações. Que ramificação é essa, Fernanda? Presta atenção, gente. Di indica que são 2 ramificações. E que ramificação é essa? É a metil. Então, tenho 2 ramificações metil nessa estrutura aí. Em qual carbono está essa ramificação? Está no carbono 3 e está no carbono 3 de novo. Então, a gente desenha, ó, ramificação, ramificação no carbono 3. Acompanharam? E aí, o que falta fazer? Já acrescentamos tudo o que pediu a nomenclatura. Agora, a gente acrescenta os hidrogênios. Acrescentando os hidrogênios, temos, então, essa fórmula estrutural. Lembrando o seguinte, galera, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal e 2 carbonos de ramificação. Então, são 7 carbonos nessa estrutura. E aí, a gente conta a quantidade de hidrogênios. Então, vamos lá, ó. 3 mais 2, 5 hidrogênios. Mais 3, 8. Mais 3, 11. Mais 3, 14. Então, são 7 carbonos, 14 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular é C7H14O. Ok? Então, vamos à letra C, gente. Seguindo o mesmo raciocínio. Cadeia principal são quantos carbonos? 4. E aí, desenhamos os 4 carbonos. Ok, vamos para a próxima etapa, então. Esses carbonos fazem ligações simples, dupla, tripla, como que eu sei? Pelo infixo aí, ó. O infixo é o AN, o que me indica que é uma cadeia saturada, ou seja, carbonos só fazem ligações simples entre si na cadeia principal. Ok. E aí a terminação é AL. O que essa terminação me indica? Indica que é um aldeído. E aí o que a gente faz? Vamos numerar isso aí. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Comecei a numerar da direita para a esquerda para vocês verem que essa numeração, como vocês estão desenhando essa estrutura, é vocês que mandam, ok? A gente sabe que o aldeído sempre está na extremidade e ele tem que ter menor numeração. Então, a gente desenha a função aldeído aí, que é o C-O-H, certo? E, por fim, precisa mais alguma coisa? Tem alguma ramificação? Não tem. O que a gente faz? Vamos acrescentar os hidrogênios para completar as ligações dos carbonos. Lembrando que tem que ser 4 ligações cada carbono. E aí a gente tem CH3, CH2, CH2, C-O-H. Agora é só a gente fazer a fórmula molecular. Contamos a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênios e a quantidade de oxigênio. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 1, 8. São 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular C4H8O. O que vocês podem observar aqui, gente? Olha, a letra A e a letra C têm a mesma fórmula molecular, C4H8O, mas a fórmula estrutural é diferente, assim como a nomenclatura. Preste atenção nisso, que vocês vão precisar desse conhecimento quando a gente estiver estudando isomeria. Então, os compostos A e C são isômeros. Depois a gente vai aprender isso. Por fim, temos a letra D. Seguindo o mesmo raciocínio, cadeia principal de 5 carbonos por causa aí do pente. Então, desenhamos os 5 carbonos. Ok. E aí, o que a gente observa depois?
que é uma cadeia insaturada. Por quê, Fernanda? Por causa do IN. Então, temos dupla ligação aí. Onde está essa dupla? No carbono 3. Tá vendo, gente? A nomenclatura nos indica tudo. Ela nos dá todas as localizações. Então, no carbono 3. Qual que é o carbono 3, Fernanda? Vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que, se na nomenclatura temos o 3, quer dizer que ele é o menor carbono que está fazendo a dupla ligação. Então, se o 3 foi citado, quer dizer que essa dupla ligação está entre o carbono 3 e o carbono 4. Por isso que a gente indica só o 3. Então, ó, está entre o carbono 3 e o carbono 4. Ok. Vamos agora ver que função orgânica é essa. Terminação -al, é um aldeído. Aldeído sempre está na extremidade e a gente busca pela menor numeração. Então, a gente coloca a função aldeído no carbono 1, não no carbono 5, viu, galera? Lembrando que a gente começou a numerar da esquerda para a direita. Tá quase finalizando esse exercício aí, ó. Falta localizar a ramificação e qual ramificação é. A ramificação é metil e está no carbono 4. Metil é apenas um carbono e está no carbono 4. Já temos a localização do carbono 4, a gente coloca o metil. Agora, a gente adiciona os hidrogênios para cada carbono fazer 4 ligações. E aí temos a seguinte fórmula estrutural. C dupla O H, CH2, CH dupla C, CH3, CH3. E aí a gente conta a quantidade de átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, que são os átomos que constituem essa substância. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 3 mais 3, 6, mais 1, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Então, temos 6 carbonos, 10 hidrogênios e apenas um átomo de oxigênio. Então, a fórmula molecular para o 4-metil pente 3-enal é C6H10O. Atividade 4. O bom uísque se conhece no dia seguinte. Essa tequila você pode beber sem medo do dia seguinte. Essas frases, comuns em propagandas de bebidas alcoólicas, referem-se à dor de cabeça que algumas bebidas causam. O principal responsável por ela é uma substância chamada etanol. Assinale a alternativa que apresenta a função química e a fórmula estrutural dessa substância. Lembrando, gente, que bebida alcoólica só acima de 18 anos, hein? Fica a dica. Mas vamos lá. A substância em questão, gente, é o etanol. Então, vamos analisar o etanol. Lembrando que et nos indica que são 2 carbonos. O an nos indica que são apenas carbonos saturados, ou seja, somente ligações simples. E a terminação -al indica a função aldeído. Então, a gente pode desenhar essa estrutura. Lembrando que são 2 carbonos e que em um dos carbonos tem que ter o C dupla O H, que é a função aldeído. Para quem não lembra, não pode confundir, gente. Aldeído vai estar na extremidade, porque ao carbono carbonílico, ou seja, o carbono do C dupla O, tem que estar ligado o hidrogênio, e o hidrogênio só faz uma ligação. Então, ele tem que estar na ponta, ok? Então, essa é a estrutura do etanol. E aí, o que a gente percebe? Que a função aldeído, que está destacada aí, circulada em verde, é simplesmente um carbono, um hidrogênio e um oxigênio. Então, quando a gente quer resumir essa função, a gente chama de CHO, C-H-O. Logo, a gente consegue analisar, então, as opções. Letra A, álcool. Só de falar que é álcool, a gente já sabe que a letra A está errada. A gente não precisa nem continuar a análise. Letra B também nos fala que a função é álcool. E a terminação -al é a terminação de um aldeído. Então, também está errado. Letra C nos diz que é um aldeído, ok? Mas aí vamos analisar a fórmula estrutural dela. CH3, CH2OH
Esse OH aqui é característica da função álcool. Então, não é a função aldeído. E se a gente comparar a quantidade de carbonos, vai dar certo, mas a quantidade de hidrogênio não. No etanol aqui, a gente percebe que são 1, 2, 3, 4 hidrogênios, 2 carbonos e 1 oxigênio. Nesse caso aqui, temos 6 hidrogênios, então não tem como ser de forma alguma. A letra D também, a gente já percebe, só temos um carbono e é o OH. OH, hidroxila, característica da função álcool, não é da função aldeído. Então, também não é a letra D. Por fim, a gente tem a letra E, que nos diz que é um aldeído e certinho, CH3, show, CHO, que é a característica da função aldeído. Logo, a nossa resposta certa é a letra E. Atividade 5. Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta odor agradável, é muito utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmaltes. Trata-se da cetona mais simples. O nome oficial e a fórmula molecular da substância descrita pelo texto anterior são, respectivamente. E aí nos deu as opções de A a E. Primeira coisa que a gente tem que analisar, que é extremamente importante e essencial nesse exercício, é observar que se trata da cetona mais simples, ou seja, a cetona com o menor número de carbonos possível. E aí a gente vai conversar sobre isso mais para frente aí, ainda nesse exercício. E outra coisa que a gente tem que perceber, que é a função cetona. E a terminação do nome, então, é ona, ou seja, já dá para a gente excluir alguma dessas opções porque não termina em ona. Então vamos analisar a letra A aí, olha, termina em al, diz respeito a um aldeído, a gente não precisa nem conferir o resto, não é a letra A, por causa da terminação do nome oficial aí. E isso também a letra D, olha, propanal, terminação al, diz respeito a um aldeído, não é cetona. Então a gente já exclui letra A e a gente já exclui letra D. Então vamos analisar a letra B. A terminação é ona? Então pode ser a nossa opção. Letra C, terminação também é ona, pode ser nossa opção. E por fim, a letra E também pode ser a nossa opção correta, porque a terminação é ona. E aí, o que a gente tem que analisar agora, então? A gente tem que analisar a fórmula molecular. E o que a gente observa? Para quem não lembra, a terminação de cetona, terminação ona, nos indica que entre dois carbonos temos um C dupla O. E aí, analisando a letra B, a gente observa que é uma cetona com 4 carbonos. Seria a cetona mais simples? É isso que a gente tem que se questionar. E outra coisa também que a gente tem que pensar, que diz que tem um OH, que é uma hidroxila. Então, OH, função álcool. Então, a gente não precisa nem desenhar isso aí, porque a função, a fórmula molecular está errada. Então, não é a letra B. Quando a gente analisa a letra C, também tem um questionamento grande. Por quê? Para pensar comigo, gente. Para a cetona mais simples, lembrando que a função cetona tem que estar entre dois carbonos, o C dupla O tem que estar ligado entre dois carbonos. Então, vocês concordam comigo que a cetona mais simples não tem como ser a etanona? Porque a etanona só tem dois carbonos. Não tem como ter um C dupla O entre dois carbonos se são apenas dois. Não tem jeito. A etanona nem existe, gente. Não existe cetona de apenas dois carbonos. Então, letra C totalmente errada. E aí a gente analisa a letra E, que são 3 carbonos, propanona, terminação ona. Ok, vamos desenhar para a gente ver aí se faz sentido. O que eu tinha comentado com vocês aí, olha, na letra C, que não tem como ser, não existe a etanona. Porque, gente, não tem como ser uma cetona se for apenas uma cadeia de dois carbonos.
Por quê? A função cetona, galera, o C-O, ele tem que estar ligado a um carbono do lado direito e a outro carbono do lado esquerdo. Quando ele está na extremidade, esse C-O, a gente analisa que é outra função orgânica, não é cetona. Cetona sempre está no meio da cadeia, nunca na extremidade. É isso que vocês têm que analisar. Então, poderia ser outra função orgânica, poderia ser um aldeído, poderia ser um ácido carboxílico, mas a cetona mais simples que tem, gente, é a propanona. Precisa no mínimo de 3 carbonos para ter um C-O entre 2 carbonos. Então, nesse caso, a gente pode conferir aí se a fórmula molecular vai bater certinho. A gente já sabe que é essa resposta, né, galera? É a única opção que tem como ser. Mas aí a gente confere. 2, 3 carbonos, ok, CH3. 6 hidrogênios, olha, temos um CH3 aqui e outro aqui. Então, realmente, 6 hidrogênios e um oxigênio. Fechou. Letra E, propanona, e a fórmula molecular é C3H6O. Então é isso, galera. Aguardo todos vocês para a correção dos exercícios de química da semana 3. Enquanto isso, dê um like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscrevam no canal. E se cuidem, pessoal, e cuidem também de quem vocês amam. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!